Direito Eleitoral, Lei 9.504 de 1997, Registro de Candidatura, Parte 2. Professor Rafael Maia. Olá, eu estou aqui de volta, sou eu, professor Rafael Maia, para a gente continuar estudando esse tema super importante do direito eleitoral, que é o registro de candidaturas, aquele momento no qual os candidatos aprovados em convenção irão solicitar que as suas candidaturas sejam deferidas pelo juiz eleitoral. Então, sem muitas delongas, para a gente não perder muito tempo, como diz o poeta, vamos estudar, porque está todo mundo estudando, meu povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E agora é o seguinte, nós vamos falar sobre variações nominais do registro de candidaturas. Então vamos a elas. O que diz a Lei 9504 de 97, em seu artigo 12, parágrafo 1º? Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Aqui, gente, nós estamos falando de candidatos homônimos. Quando o candidato for registrar, for fazer o seu pedido de registro de candidatura, ele deverá informar o nome como ele gostaria que aparecesse na cédula, na verdade na urna eletrônica, né? Ele vai apresentar 3 variações de nome para que ele possa ser identificado como candidato, ok? Então vamos supor que nós tenhamos o Olaf do INSS. O Olaf é um servidor público que trabalha no INSS e ele quer ser candidato e ele apresenta três variações de nome. Primeira, Olaf do INSS. Segundo, Olaf Santos. Terceira, Olafinho do Jaraguá. Percebam, ele vai dar essas 3 opções para a Justiça Eleitoral para que em ordem essas opções possam aparecer na urna eleitoral. Ou melhor, vou falar o professor, né? Vamos imaginar que na verdade, porque primeiro acontece o seguinte, o TSE já determinou que não se pode mais os servidores públicos utilizarem os cargos ou as repartições às quais eles pertencem para concorrerem às eleições. Porque entende o TSE que isso poderia trazer alguma desvantagem. Então não pode mais ter Olaf do INSS, Rafael do IBAMA, Terezinha da Justiça Federal. Isso não é possível mais, beleza? Mas vamos imaginar aqui que o nosso Olaf chame Olaf dos Santos e seja professor de português. E aí, ele pode colocar lá a primeira opção, professor Olaf. Segunda opção, Olaf de português. Terceira opção, Olaf dos Santos, que é o nome dele, ok? Pode acontecer que nós tenhamos outro professor Olaf da Silva, só que professor de matemática. E aí, ele pode dar essas 3 opções também. Primeira opção, professor Olaf. Segunda opção, Olaf da matemática. Terceira opção, Olaf da Silva. E aí, pegando as 2 primeiras opções, teremos 2 candidatos com o nome de professor Olaf. E isso, obviamente, não pode acontecer para não gerar confusão na cabeça do eleitor. E é disso que está falando o artigo 12, parágrafo 1º. Então, vamos lá. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. Então, o candidato vai ter que mostrar lá as redes sociais dele, escrito que tem lá professor Olaf, vai mostrar que ele é conhecido na rua, que todo mundo chama isso dele, que já apareceu reportagem sobre ele falando sobre matemática no jornal local, se referindo a ele como professor Olaf. Então, ele precisa primeiro demonstrar. Segundo, ao candidato que na data máxima prevista para o registro, que data máxima que é mesmo? 19 horas do dia 15 de agosto, esteja exercendo o mandato eletivo, ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado
com um dos nomes que indicou, será deferido o seu registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Então vejam, se o professor Olaf lá de português, se ele já for vereador, ele vai ter direito a continuar usando o nome. Se ele foi candidato nas últimas eleições, já com o nome de professor Olaf, ele também terá o direito. Então, o Olaf da matemática não poderá utilizar a expressão professor, o nome professor Olaf, né? A alcunha professor Olaf, porque já tem um outro professor Olaf que tem sobre ele preferência, ou por já estar exercendo o mandato eletivo, ou por ter exercido o mandato eletivo nos últimos 4 anos, ou simplesmente pelo fato de que nas últimas eleições ele já foi candidato utilizando esse nome de professor Olaf. Tudo bem? 3. Ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja indicado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. Então é a mesma lógica. Se um dos dois que estiverem homônimos lá for conhecido por esse nome, profissionalmente, politicamente, antes do outro, ele terá o direito. Então, tendo homônimos, a Justiça Eleitoral vai chamar os dois e diante desses dois vai falar, olha, nós temos que resolver. E aqui estão as hipóteses de resolução. Inciso 4. Tratando de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, ou seja, eu tenho lá 2 professores Olafs, e nenhum deles foi candidato nas últimas eleições, nem teve mandato, e os 2 são conhecidos como professor Olaf, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Então, vamos lá, gente. Vamos chamar os 2. Vou falar, vocês 2, o professor Olaf de Santos, professor de português, e o professor Olaf Silva, professor de matemática, vocês 2 colocaram como primeira opção professor Olaf. E não pode. Então, vocês vão ter alguém vai ter que abrir mão desse nome aí. Como é que vocês vão fazer? E aí, o professor Olaf de matemática, vai falar, não, pode deixar que eu abro mão. Eu vou para o Olaf de matemática. Ou o outro fala assim, não, pode deixar que eu abro mão. Eu vou para o Olaf de português. Ou então, eles combinam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nós 2 abrir mão do professor Olaf, e vai cada um para um fica com o Olaf de matemática, o outro fica com o Olaf de português. Beleza, podem fazer um acordo. Não tendo acordo, vem a hipótese do inciso 5. Que diz assim, não havendo acordo, no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e o sobrenome constantes dos pedidos de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Então vejam, fizeram acordo? Não? Então acabou. Vai ser o candidato, vai ser o Olaf dos Santos, o outro vai ser o Olaf Silva. Pronto, assim não tem confusão, ok? A Justiça Eleitoral, próxima regra, a Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido à eleição com o nome coincidente. Então imagine o seguinte, imagine vocês que eu tenho um candidato a presidente da República com o nome de Olaf de Gelo, beleza? E aí o Olaf de Gelo, candidato a presidente da República, ele vai ter uma exposição muito grande, porque o candidato a presidente da República tem uma exposição muito grande. E eu sou muito parecido fisicamente com o Olaf de Gelo. E na hora de poder pedir o meu registro de candidatura, o que é que eu vou fazer? Eu vou adotar estratégia. Eu quero que o meu nome na urna seja Olaf de Gelo. Por quê? Porque eu pareço com ele, meus amigos me deram esse apelido, quero ser registrado por isso. E aí o que a Justiça Eleitoral entendeu é que esse caso pode gerar um grande desequilíbrio entre os candidatos,
Porque pelo simples fato de eu ter o mesmo nome do candidato a presidente da República, eu vou ter o meu nome, vai ter uma exposição maior e pode ser que eu desequilibre o pleito, que eu tenha mais chances de ser eleito por causa disso. Então não é permitido, exceto se eu já for detentor de mandato ou se eu candidatei-me nas últimas eleições antes do Olavo de Gelo verdadeiro querer ser candidato a presidente da República utilizando o mesmo nome. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Última regra importante aqui sobre o registro de candidaturas diz respeito à substituição de candidatos. É muito comum que os candidatos precisem ser substituídos ao longo do pleito. E aí nós precisamos saber quais são as principais regras sobre a substituição de candidatos. E essas regras estão previstas lá no artigo 13 da Lei 9504 de 1997. Então vamos lá. Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir o candidato que for considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o prazo, o termo final do prazo do registro, ou ainda aquele candidato que tiver o seu registro indeferido ou cancelado. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que aquele partido ou coligação tem direito a disputar as eleições com aquele número de candidatos. Se depois do registro acontecer alguma coisa que impedir um dos candidatos para os quais foi pedido o registro de disputar a eleição, o partido pode substituí-lo. Beleza, o Olavo faleceu, vamos colocar a Ana no lugar dele. A Ana desistiu, vamos colocar a Elsa no lugar dela. Importante é que o partido consiga exercer o seu direito de ter aquele número de candidatos. E aí aqui falando, inclusive, no que diz respeito a candidaturas proporcionais, porque o número de candidatos pode influenciar no número de votos, que vai influenciar no quociente eleitoral, que vai influenciar no quociente partidário, que vai influenciar no número de cadeiras que aquele partido vai ter. Tudo bem? Mas tanto nas eleições proporcionais quanto nas eleições majoritárias é possível a substituição. Vocês lembram que na eleição, salvo o melhor juiz de 2014, nós tínhamos um candidato chamado presidente da República, chamado Eduardo Campos, e que durante a campanha o Eduardo Campos pegou um avião, eu acho, um bimotor ou um helicóptero no interior de São Paulo e o avião caiu e ele veio a falecer. E aqui ele foi substituído pela candidata Marina Silva. Então vejam, o partido não vai ficar sem o candidato. Se morreu, se desistiu, se renunciou, pode substituir, ok? Primeira regra, nós temos que saber é essa. Segunda, existe um prazo para isso. Eu não posso substituir a qualquer momento. E o prazo está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 13, nos seguintes termos. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertenceu o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Então vamos imaginar que o candidato venha a falecer no dia 25 de agosto. 25 de agosto, o candidato morreu. Então, diante disso, o partido tem até o dia 5 de setembro para indicar um novo candidato. Então, estou falando para vocês que o prazo é 10 dias após a data do fato. Então, se ele renunciou, se ele faleceu, ele tem 10 dias, o partido tem 10 dias a contar da data do fato para que possa apresentar o substituto. Porém, gente, pode acontecer de que o que motivou a saída de determinado candidato tenha sido uma decisão judicial. Então, pode ser que uma decisão judicial indeferiu o registro, pode ser que uma decisão judicial determinou que aquele indivíduo era inelegível. Nesses casos, os 10 dias serão contados da data da notificação do partido. Por quê? A Justiça Eleitoral toma uma decisão
e precisa notificar o partido dessa decisão. E é a data da notificação que nós vamos utilizar para contar os 10 dias que o partido terá para apresentar um substituto. Tranquilo? Então fiquem atentos a esse prazo de 10 dias, ok? Vamos falar dele de novo daqui a pouquinho para a gente tomar um cuidado. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido integrante da coligação, desde que o partido ao qual pertencia o substituto renuncie ao direito de preferência. Então aqui a lógica é o seguinte: vamos imaginar uma coligação com 6 partidos, P1, P2, P3, P4, P5, P6. E eles escolhem como candidato na eleição majoritária um partido do P1, ok? E aí no meio do caminho o candidato morre e eles precisam substituir. Quem vai ocupar o lugar dele? Qualquer candidato, qualquer pessoa daqueles partidos formados pela coligação. Ok? Daqueles partidos que formam a coligação. Porém, o P1 tem preferência. Então, o mesmo caso do Eduardo Campos. O Eduardo Campos, ele era do PSB. E aí, vamos imaginar que o PSB estivesse coligado com o PDT, com o PSC, com o PCB. E aí, vamos lá, morreu o Eduardo Campos. Para indicar o substituto do Eduardo Campos, pode ser qualquer pessoa de cada um desses 4 partidos. Porém, o PSB, que é o partido do Eduardo Campos, tem a preferência. Para que seja de algum dos outros 3, o PSB tem que renunciar ao direito de preferência. Tranquilo? Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, gente. Então tomem cuidado com isso daqui. Por quê? Por que eu posso substituir no máximo 20 dias antes da eleição? Para dar tempo de substituir na urna eletrônica. As urnas eletrônicas são trabalhadas, são programadas e enviadas para o Brasil inteiro para que possam ter eleições. Então, eu preciso de um prazo mínimo para que eu não mexa mais na urna. Por isso, o prazo máximo para mudança, para substituição de candidatos, é a data do registro, 20 dias antes da eleição. Então, vejam essa situação hipotética aqui, para a gente ver como que isso às vezes pode confundir a nossa cabeça. Olha só, a eleição desse ano será no dia 4 de outubro. 4 de outubro de 2020. O que estou dizendo que até o dia 24, não é isso não, desculpa, até o dia 14 de setembro de 2020 é a data final para a substituição de candidatos. Imaginem que o indivíduo renunciou no dia 10 de setembro. 10 de setembro de 2020. Pela primeira regra que nós vimos, o partido pode realizar a substituição no prazo de 10 dias contados do fato. E o nosso fato se deu aqui no dia 10. 10 dias do dia 10, dia 20. Porém, o prazo máximo para substituição aqui é o dia 14. Então, nesse caso específico, o partido terá apenas 4 dias para realizar a substituição, porque não se pode mais realizar a substituição após o prazo de 20 dias antes da eleição. Tranquilo? E aí, esse prazo também possui uma exceção, que é o caso de falecimento. Vejam lá, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Então, no caso de falecimento, gente,
poderá haver substituição do candidato até a véspera da eleição, com um detalhe de que o candidato que substituir o falecido não vai aparecer o nome na urna. Então pensem num candidato a deputado estadual, que venha a falecer faltando 3 dias para as eleições. Ele pode ser substituído e ao digitar o número lá 33456, vai aparecer o nome dele, a foto dele, mas os votos estarão indo para o substituto, ok? Então, relembrando aqui um resumo dos nossos prazos de substituição, é importante que a gente conheça bem esses prazos. Então, vamos lá. Regra 1. Regra 1, os partidos e coligações têm 10 dias a contar do fato, a contar da data do fato, data do fato, ou da notificação, para substituir. Regra 2. O prazo máximo para substituição é o 20º dia anterior à eleição. Exceção: caso de falecimento que poderá se dar a substituição após essa data, após a data acima. Tranquilo? Guardem essas regrinhas, porque elas vão aparecer na sua prova. Isso daqui é uma questão que eu aposto que tem chance grande de cair na sua prova, e você, que é ferinha aqui da prova, não vai errar. Tranquilo? Eu queria falar com vocês ainda sobre a identificação numérica dos candidatos. Vocês sabem que quando a gente vai votar, a gente não vota no nome do candidato, a gente vota no número. Tem um número, o TSE inclusive permite e incentiva que a gente leve uma colinha na mão, né? Porque são muitos números que a gente precisa guardar, e aí a gente precisa votar nesses números. E como que a gente identifica esses números? Primeiro, os partidos são indicados por números de legenda, por uma sigla partidária. Eu não sei todas não, mas basicamente é o seguinte: eu sei que o 11 eu não sei, o 12 é o PTB, o 13 é o PT, o 14 é o PDT, na verdade inverte, né? O 12 é o PDT, o 14 é o PTB, o 15 é o PMDB, o 16 é o PSTU, o 17 é o PSL, o 18 é a Rede. Aí depois nós temos, que eu lembro aqui, o 22, o PP, o 23, o PPS, e por aí vai. O 45, o PSDB, o 65, o PCdoB, o 70, o PTB, não, PT do B, que agora acho que chama Avante, mudou, PT do B, e por aí vai. E como que a gente identifica na hora de votar? Os candidatos a presidente, governador e prefeito, eles terão 2 números
correspondentes à sigla do partido. Então, se você quer votar no candidato do PT, a presidente, governador e prefeito, você vota 13. Se você quer votar no candidato do PSL, para prefeito, governador e presidente, você vota 17. E por aí vai. Já os candidatos a senador, eles são, o número deles corresponde a 3 números, que é o número do partido e mais um. Então, normalmente, você vai ter lá 131, 177, 650. Então, os candidatos terão que escolher um número a mais do que o número do partido. Já para votar para deputado federal, você tem que colocar 4 números. Os 2 números do partido, acrescentados de outros 2. 1222, 45, 50, 18, 12, 23, 45 e assim sucessivamente. Já para os cargos de deputado estadual e vereador, o candidato terá 5 números. O número do partido, mais 3 números. 15244, 70, 0, 14, 321 e por aí vai. Tranquilo? É importante saberem disso, cai em prova rotineiramente também. Por fim, é importante a gente falar sobre uma figura que certamente vai aparecer na sua prova também, que é a chamada candidatura sub judice. O que é isso, gente? Pode acontecer de que um candidato ele tenha sua candidatura questionada pela Justiça Eleitoral. Então, ele vai passar durante todo o processo eleitoral discutindo na Justiça se ele pode ou não ser candidato. Porém, vocês sabem que a Justiça nem sempre é tão rápida. E o processo eleitoral hoje é muito rápido. Nós estamos falando de menos de 3 meses, né? A campanha eleitoral começa 15 de agosto e termina 4 de outubro. Então, é 1 mês e meio praticamente onde os indivíduos poderão fazer campanhas. E um processo eleitoral muitas vezes não é decidido nesse tempo. Então, aí teremos candidatos, que a gente chama de candidatos sub judice, que são aqueles que estão discutindo na justiça o direito de ser candidatos, e tem uma regra importante sobre eles no artigo 16A da 9504. Vamos lá. Artigo 16A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sobre essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. Então é isso que eu disse para vocês. Olha, eu me candidatei e aí o juiz pegou e indeferiu o meu registro de candidatura. Eu recorri ao TRE. Só que o prazo está rolando, a vida está acontecendo. Para que eu não seja prejudicado, eu posso continuar fazendo campanha. Posso ter meu programa de rádio e TV, posso fazer comícios, o meu nome vai estar na urna. E na hora de apurar os votos, em frente ao meu nome, vai estar escrita a expressão sub judice. Então imaginem que o candidato Olaf tenha numa eleição para prefeito 16.544 votos, sendo o primeiro colocado. E só que na frente aqui vai estar escrito sub judice. E o segundo colocado, que é uma mulher, a Ana, ela vai ter 14.267. Se ao término do processo a justiça entender que o Olaf era de fato inelegível, esses votos não são atribuídos a ele, passando então a ser a candidata que estava em segundo lugar, considerada eleito. Tudo bem? O parágrafo único traz uma regra justamente em relação a isso também. Olha só, o cômputo
para o respectivo partido ou coligação, nos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição, fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. O artigo 16b fala assim: o disposto no 16a, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. E aqui, gente, a Justiça Eleitoral, ela tem que ser rápida. Ela tem um prazo para avaliar o pedido de registro de candidatura justamente por causa disso. Cabe, inclusive, reclamação ao CNJ se a Justiça Eleitoral não resolver os pedidos de registro num prazo razoável. Então, se eu apresentei o pedido, a Justiça ainda não decidiu sobre ele, eu continuo sendo candidato, até que decida. Tudo bem? Então vamos ver como que essas questões relativas a registro de candidatura costumam aparecer nas provas. Vamos lá. Questão 1. Os partidos e coligações, questão do ano de 2018, da FUNRIO, para o cargo de procurador da Assembleia Legislativa de Roraima. Diz o seguinte: os partidos e coligações solicitaram à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarão as eleições. Assim, o pedido de registro deverá conter obrigatoriamente um dos seguintes documentos. E aqui faltou o exceto. E a nossa resposta é a letra D. Porque pelo certificado de reservista, pela certidão de quitação eleitoral, pelo passaporte, eu consigo comprovar a identidade do indivíduo e esse é o objetivo. Resposta letra D, até porque não precisa ter conclusão de ensino médio para ser candidato. Você não pode simplesmente ser analfabeto, ok? Questão 2. A Lei 9504 de 97 estabelece normas e regras que norteiam o procedimento para as eleições dos cargos do Poder Executivo e Legislativo no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Analise as afirmativas abaixo. 1. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses, ok, e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, ok. Havendo fusão ou incorporação de partidos após este prazo, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato do partido de origem. Isso aqui está certo. 2. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 25 de agosto do ano que se realizarem as eleições. Vejam só, informação errada. O prazo certo é 15 de agosto. 3. Até 15 dias antes das datas das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo que concorrem. 30 dias aqui, né, gente? E número 4, os partidos podem comunicar ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Nossa resposta, portanto, estão corretas as alternativas 1, 3 e 4. Tudo bem? Com isso, nós terminamos o nosso estudo sobre registro de candidatura. Peço que vocês tenham atenção à Lei 9504 de 1997, as decisões judiciais que estou deixando no material para vocês aqui, para que vocês não corram o risco de errar na hora da prova. E é isso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.